Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. Fiel, vamos falar sobre Adrielson, que pertence ao Lyon da França. Será que ele pode ser jogador do Corinthians? Vamos falar também sobre Kaique, tenho novas informações sobre o atleta. Vamos falar também sobre renovações no Timão. Corinthians próximo de renovar com Paulinho, Fagner e Cássio. Tem informações novas para trazer para vocês também. Vamos falar muito aí sobre o mercado da bola, certo, Fiel? Peço por favor para vocês, Fiel, por favor mesmo, deixe o seu like para ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Vocês sabem que aqui neste canal eu respondo todos os comentários sem nenhuma exceção e só peço em troca para vocês este favor. Pode comentar, que vocês sabem que eu não me permito que vocês comentem e fiquem no vácuo. Nesse canal aqui nós fazemos a diferença. Já se inscreva também, que quando atingirmos a marca de 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisetas do Corinthians para vocês. E quando iniciarmos as lives também neste canal, vou sortear muitos prêmios. Vocês vão ver o tanto que o corintianeiro é bem generoso. Certo, Fiel? Então chega de enrolação, vamos falar sobre o mercado da bola, porque aqui vocês sabem que eu detesto ficar enrolando. Fiel, eu tenho novas informações, me passaram antes de vir para este vídeo, converso com a fonte todos os dias antes, faço um relatório, um rascunho no bloco de notas para trazer as informações para vocês e coletamos novas informações sobre o volante Kaique do Juventude. Trouxe nos vídeos anteriores que o Corinthians espera um adiantamento da Europa no valor de 40 milhões de reais da venda do Felipe Augusto ao Cercle Brugge, que é um time belga, tá, Fiel? E também sobre o Murilo ao Nottingham Forest, tá? Ainda não está garantido que essa verba venha, mas mesmo que ela venha, o Corinthians está considerando o preço do Kaique muito acima do mercado, tá, Fiel? Então o Corinthians aí, ele pode desistir do volante Kaique, já que as negociações também estão travadas. Os valores que o Juventude pede é acima de 10 milhões de reais. E mesmo com antecipação da verba, o Corinthians encara que é um valor muito alto. Lembrando que o Kaique fez a final aí contra o Grêmio e fez uma partida também horrorosa, tá, Fiel? Fiel, para ser bem sincero para vocês aqui, eu vou dar minha opinião referente a este assunto sobre o Kaique, tá? Mas olha que informação importante para vocês, negociações travadas, Corinthians podendo desistir do volante, porque o Juventude pede muita grana. Fiel, o Corinthians, ele não tem que contratar mesmo não, cara. Olha, eu vou ser sincero para vocês, chega de aposta, chega de jogadores que vai chegar e você não sabe se vai resolver. Chega de contratar jogadores meia boca, chega de contratar, por isso que a gente vive aí com instabilidade dentro de campo. Porque o Corinthians não contrata jogadores que chegam para ser titular. A gente fica contratando aposta. Óbvio, Fiel, que todos os jogadores é uma aposta. Mas tem apostas que têm a tendência de dar mais certo. Que são jogadores que já estão jogando bem, que estão em alto nível. E jogador em alto nível, irmão, é jogador com contrato. Agora, o Corinthians também tem que pôr outra coisa na cabeça. Se ele quer formar um time bom, ele tem que pôr dinheiro, ele tem que pôr a mão no bolso. Ele tem que abrir os cofres. Não adianta o Corinthians tentar formar um time espetacular com 3 milhões para baixo, para contratar qualquer jogador. Jogadores bons são jogadores caros. Mas diferente do Kaique, o Corinthians age certo. Porque não vale você pagar 10 milhões, mais de 10 milhões de reais num zagueiro do Juventude, que na melhor das opções é um cara meia boca. Eu não vejo o Kaique como um cara diferente que vai chegar e resolver os problemas do Corinthians, tá, Fiel? Então o Corinthians tem que pegar o Kaique de exemplo e parar de apostar. E outra, eu trouxe informações para vocês em vídeos anteriores que o Fabinho Soldado e o Corinthians completo, né, Fiel? Que o Fabinho é executivo do Timão, responsável direto para as contratações do Corinthians, responsável direto aí para ajudar nas contratações, tá? Que o Corinthians vai dar prioridade a pedidos do treinador Antônio Oliveira. E eu trouxe para vocês também que se o Corinthians contratar nessa janela agora, Fiel, prestem atenção, nesta janela é de 1 a 2 jogadores e olha lá, e mesmo assim será jogadores oportunidade de mercado, considerados oportunidades de mercado. O que é isso, corintianeiro? Jogadores baratos mesmo, jogadores baratos que querem fazer parte do projeto do Corinthians, tá? E o Corinthians, na minha opinião,
age muito bem. Não adianta a gente ir lá e entrar em leilão para trazer o Eric Pulga do Ceará. Não adianta a gente entrar em leilão para trazer também outros jogadores em destaques, como o Iago do Nova Iguaçu. Não adianta, porque são jogadores que, na melhor das hipóteses, são apostas. Olha o que aconteceu com o Barleta. O Corinthians contratou, investiu uma bala no jogador e o jogador não conseguiu render. Ah, corintianeiro, o Barleta não teve espaço. Fiel, quando o jogador tá matando no treino, o treinador põe ele como titular. Se o jogador estiver arrebentando no treino, ele joga. E no Ceará também ele não jogou nada. Porém, eu respeito muito a opinião de vocês. Então eu acho que o Corinthians começa a agir certo, desistindo aí da contratação do Kaique. Apesar que não está descartado, tá, fiel? Está paralisada as negociações. Mas comente aí que eu quero saber a sua opinião. Se o Corinthians deveria prosseguir nessa negociação, ou se deveria recuar, ou se vocês acham que eu estou certo, ou se vocês acham que eu estou errado. Comentem aí, porque eu adoro bater um papo com vocês nos comentários e eu respondo todos eles sem nenhuma exceção. Fiel, já são mais de 610 vídeos, todos eles com todos os comentários respondidos. Eu não me permito aqui você comentar e ficar sem resposta. Eu acho isso de uma falta de educação enorme. Neste canal, isso nunca vai acontecer. Até haters eu respondo, fiel, para vocês terem uma noção, tá? Ainda falando sobre o mercado da bola, tá vendo? É uma informação atrás da outra, que eu não guardo melhor notícia sempre pro final não, fiel. Que eu não tenho essa de engajamento não, o seu tempo é precioso e você quer ouvir o que acontece com o Timão aí também o mais rápido possível, tá? Porque o Corinthians, saiu informações do jornalista Jorge Nicola, que na minha opinião é um jornalista de grande conceito no cenário esportivo brasileiro, que o Corinthians estava monitorando aí o Adrielson, ex-Botafogo, que hoje está no Lyon, do bilionário John Textor, jogador aí, fiel, de 26 anos de idade e tem contrato até 2028 com o Lyon, tá? O Lyon quer desfazer do atleta e surgiu o Corinthians aí como uma oportunidade para trazer o jogador. Fiel, o que eu tenho para trazer para vocês de informação concreta são duas, tá? A primeira, conversei com a fonte, ela me confirmou com todas as palavras que o Corinthians não negocia com o zagueiro. Mas se negociar, você tem que chamar o Cifute inteiro e demitir instantaneamente. Aliás, o Cifute tem que ser demitido só de sugerir este jogador para contratação. Mas estou dizendo aqui, mas eu não sei se foi o Cifute, tá, fiel? Por quê? O Adrielson é um jogador que não é nem relacionado para as partidas lá há 2 meses. Hoje ele é a 5ª opção do Lyon. Então, como que um jogador desse pode ser sugerido no Corinthians? Por isso que a gente vive instabilidade futebolística dentro de campo. Porque esses jogadores também não passam de uma aposta. No Botafogo ele jogou bem, chamou a atenção do Lyon, foi para lá e já não jogou mais nada. Fiel, 2 meses sem ser relacionado. Olha isso, cara. O jogador aí é a 5ª opção na zaga do Lyon. Então quer dizer que não serve pro fraco Lyon e serve pro Corinthians? Então o Corinthians aí tem que realmente rever os seus métodos de contratação. Porém, eu, corintianeiro, estou aqui desmentindo esta informação que foi passada, tá, fiel? O Adrielson e o Corinthians não existe nada. O Corinthians não negocia com o Adrielson. Ah, corintianeiro, mas passou 2 dias que você falou, contratou. Beleza, o que nos resta fazer depois disso é torcer para dar certo, como todo bom corintiano. Mas nesse momento eu garanto para vocês que não existe negociação. E se negociar, fiel, porque o Cifute, mesmo se ele não indicar, ele tem que se manifestar. Fala, olha, esse jogador, cara, as estatísticas dele, os números dele são horríveis, não compensa a gente contratar. Porque não é possível que o Corinthians pode ter interesse num jogador como esse, tá, fiel? Inclusive, ele é jogador caro, tá? Avaliado aí em 5 milhões de euros. Então, eu não sei por que ainda esse jogador foi mencionado no Corinthians. E se o Corinthians estiver monitorando um tipo de jogador desse, aí pode parar mesmo, fiel. Porque aí a gente não vai ser campeão de nada monitorando esse Adrielson, que nem relacionado para as partidas lá ele é, certo? Mas comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente ao Adrielson. Vocês acham que seria uma boa contratação? Vocês acham que apesar dele não ter dado certo no Lyon, ele pode dar certo no Corinthians e conseguir jogar igual jogava no Botafogo antigamente? Comentem porque eu quero saber muito a sua opinião, tá, fiel? Lembrando que o Corinthians, fiel, inclusive eu tenho uma informação, eu vou trazer para vocês. Vocês vão até se impressionar. Inclusive o Corinthians, ele tem
3 contratos prestes a vencer e estão encaminhando para renovação, tá? O contrato do Paulinho vence daqui 2 meses e o jogador tem proposta da Ásia. Já trouxe isso para vocês já estão cansados de ver em outros canais. A grande questão é que o Corinthians estuda essa possibilidade. Não tem nada definido sobre a renovação do Paulinho. Porém, o Corinthians inclina positivamente para renovar com o jogador, tá, fiel? Então, o Corinthians pode sim renovar com o Paulinho, porque ele é considerado um jogador bom de grupo e o Corinthians ainda acredita que ele pode render dentro de campo, tá? Mas ainda não está renovado e ainda não é oficial, porque ele também tem uma proposta da Ásia e aí sempre com valores financeiros bons do futebol da Ásia pagando para os jogadores, tá? Então existe a possibilidade do Paulinho também deixar o Corinthians sim, se ele buscar mais oportunidades de titular e maior renda financeira, ele vai encontrar lá na Ásia, mas ele já se manifestou que quer ficar no Corinthians até o final do ano, tá, fiel? Então vamos aguardar, já deve definir isso já nos próximos dias, tá? Em relação ao Cássio Fagner, o Corinthians também inclina positivamente para renovar com os 2 jogadores, tá, fiel? Mas principalmente com o Cássio. Mas o Fagner também, ele tá nessa lista. Provavelmente, é quase que certeza que o Corinthians vai renovar com o Fagner. Mas eu quero trazer uma informação para vocês aqui. Inclusive, a fonte pediu para mim não trazer. Falou assim, corintianeiro, calma, não dá informação ainda, que eu vou confirmar a veracidade desta notícia e você confirma no dia da manhã ou depois da manhã, assim que eu conseguir a confirmação, mas eu vou falar para vocês, tá? As informações eram que o Santos estava monitorando o Fagner, tá? Que seria um jogador que agradava o treinador Carille, que já jogou no Corinthians, e tem a influência do Juliano e do Gil também, tá, fiel? Que o Santos estaria monitorando aí, pensando em uma possível contratação do Fagner. Mas, fiel, não levem essa notícia como concreta. Como eu disse para vocês aqui, vamos esperar até amanhã, que no vídeo da manhã eu confirmo para vocês se é verdadeira essa monitoração do Santos ou não. A fonte me deu o prazo até amanhã para confirmar a veracidade desta informação sobre o Fagner. Porém, eu acredito muito que o Fagner e o Cássio devem renovar com o Corinthians sim, por pelo menos mais um ano, tá, fiel? Mas comentem que eu quero saber a sua opinião. Vocês gostariam do Timão que renovasse com o Fagner ou vocês acham que o Fagner aí já está na hora de deixar o Corinthians? Eu acho que o Fagner, fiel, tanto como o Cássio, são 2 ícones e merecem o máximo de respeito possível. Porém, história não entra em campo. É isso que é minha indignação. Tem que dar espaço para jogadores que querem, jogadores mais novos. Por exemplo, o Matheus França, que o Corinthians contratou por uma bala financeira. Merece jogar, merece uma chance. Carlos Miguel passou da hora de uma oportunidade no gol. Não estou falando para jogar o Cássio fora, para mandar ele embora, cara. O Cássio é um ícone, ele é um monstro, ele é o principal responsável para o nosso Mundial ganhado em cima do Chelsea lá no Japão, tá, fiel? O Cássio aí, e não só Mundial, como Libertadores também. Quem não lembra daquela defesaça que ele fez diante aí do Vasco, quando o Diego Souza saiu cara a cara. Cara, e não só isso, por vários jogos, vários títulos que o goleiro tem no Corinthians, tá? Ele é um monstro, realmente, o Cássio, e eu gosto muito dele. Mas o Carlos Miguel está merecendo oportunidade. E o Cássio, mesmo estando no banco, pode ser uma motivação a mais para ele retomar a titularidade do Corinthians, tá, fiel? Mas comentem que eu quero saber a opinião de vocês referente a isso, tá? Inclusive eu quero trazer informações para vocês que o Corinthians está muito próximo também de fechar os direitos de transmissões de jogos, tá, fiel? Inclusive, sendo a Abrax ou a Globo a detentora dos direitos de transmissão até 2029, avaliado nas cifras financeiras de 280 milhões a 300 milhões anualmente, sendo a Abrax ou a Globo, vai adiantar uma boa parte, uma boa parcela para o Corinthians. Dinheiro que será designado junto com os 40 milhões que o Corinthians busca da Europa para contratações no meio do ano, tá, fiel? Aí como o volante Hernani, como o Lucas Evangelista, que também é pedido do Antônio Oliveira. Fiel, se o Corinthians contratar o Hernani e o Lucas Evangelista, é meio caminho andado. O Corinthians já está reforçando mais o seu meio campo. Já temos o Ranieri, que vem fazendo partidas excelentes. Aí sim o Corinthians começa a reforçar, certo?
aí sim a gente começa a contratar jogadores que realmente chegam com o status de titular no timão, tá, fiel? Então o Corinthians vai entrar muito forte na metade do ano e neste mercado que está aberto, o Corinthians, se contratar, vai ser jogadores apenas como oportunidade de mercado. E como eu disse para vocês, eu até prefiro o Corinthians, se for para contratar jogador ruim, então não contrata. Então espera 2 meses e contrata um jogador que já chega para resolver. Essa é a minha opinião. Fica com esse time mesmo. Vai aí empurrando com a barriga, tomara que o Antônio Oliveira consiga alguma evolução, consiga encontrar algum padrão tático que esse clube encaixe pra gente ir levando. Para na hora que chegar também no metade do ano, a gente contratar jogadores que chegam e resolvam. Como eu trouxe informações para vocês que o Corinthians vai abrir negociações com o Michael, é um dos alvos do Corinthians para o meio do ano, o Hernani, o Lucas Evangelista e outros jogadores que com certeza vai pintar, tá, fiel? Então, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua participação neste vídeo. Por favor, não deixe de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e não esqueça de comentar sobre todos esses assuntos mencionados aqui no canal do Corintianeiro. Correto? O meu muito obrigado por tudo. À tarde tem mais vídeo e vai Corinthians!